12 de abril de 1961. Pela manhã, no cosmódromo de Baikonur, no meio da estepe do Cazaquistão, um tenente da Força Aérea Naval Soviética, Yuri Alexeyevich Gagarin, prepara-se para uma viagem que entrará para a história. Está prestes a tornar-se o primeiro ser humano no espaço. Do ponto de vista atual, a missão não parece particularmente desafiadora. A tarefa de Gagarin é simplesmente orbitar a Terra uma vez e depois regressar. Mas há 60 anos, a situação era completamente diferente. A corrida entre a União Soviética e os Estados Unidos pela conquista do espaço tinha começado apenas alguns anos antes. E, surpreendentemente, os soviéticos estavam na frente. Em 1957, enviaram o primeiro satélite, Sputnik, ao espaço. Depois, enviaram a cadela Laika. Mais tarde, conseguiram que a sonda Luna aterrasse na Lua. E apenas um ano antes, enviaram com sucesso mais 2 cães, Belka e Strelka. Não só os enviaram para o espaço, como também os trouxeram de volta vivos à Terra. Agora, só faltava um último passo, fazer o mesmo com o ser humano. Yuri Gagarin nasceu a 9 de março de 1934, na aldeia de Klushino. O seu pai era carpinteiro, a sua mãe leiteira, e Yuri era o terceiro de 4 filhos. Formou-se como operário, fundidor e postar entre os melhores estudantes. Conseguiu uma vaga numa escola técnica em Saratov, onde se graduou com distinção. No ensino secundário, destacou-se nos desportos, especialmente no basquetebol, apesar de medir apenas 161 centímetros. Mas, mais importante, juntou-se a um aeroclube local. Foi aí que nasceu o seu sonho de se tornar piloto de combate. No outono de 1955, passou nos exigentes exames de admissão para a Escola de Aviação Militar em Orenburg. Foi durante os seus estudos, numa das noites de bar da escola, que Yuri conheceu Valentina Goriacheva, uma técnica médica no Laboratório de Controlo de Missões Espaciais. Um ano depois casaram-se, e no ano seguinte nasceu a sua primeira filha, Yelena. Nessa altura, Gagarin já se tinha graduado e mudou-se com a sua família para além do Círculo Polar Ártico, perto de Murmansk, onde serviu como tenente no Regimento de Caças da Aviação Naval Soviética. Em 1959, soube do processo de seleção para o recém-criado Corpo de Cosmonautas. O candidato ideal deveria ser um piloto de combate entre os 25 e 30 anos, com uma altura máxima de 170 centímetros e um peso não superior a 72 quilos. Gagarin, com 25 anos, pesava 65 quilos e média 161 centímetros. De entre 3.500 candidatos, superou várias fases de seleção. E em outubro de 1960, já estava entre os 6 melhores candidatos. Submeteram-se a um treino extremamente rigoroso. Suportaram forças de até 12 gramas numa centrifugadora. Passaram 2 horas numa câmara térmica a 70 graus Celsius. 15 dias de isolamento numa pequena sala e tempo numa câmara de pressão que simulava uma altitude. Quase o dobro do Monte Everest. Treinaram a ausência de gravidade através de voos parabólicos em aviões de combate, enquanto uma equipa de médicos monitorizava tanto a sua resistência física como a sua adaptabilidade psicológica. No final do treino, os 6 homens foram oficialmente nomeados cosmonautas e 5 deles eventualmente chegariam ao espaço. Agora, a tarefa era escolher o primeiro. Dos 6 candidatos iniciais, a lista foi reduzida a 3: Yuri Gagarin, German Titov e Grigori Melyubov. Estavam tão equilibrados em capacidades que a decisão final demorou outros 3 meses e foi tomada apenas 4 dias, antes do lançamento.
foram considerados vários fatores, como a sua origem humilde, aparência e até o nome. Yuri soava muito melhor que German, um nome que evocava a aristocracia e a Alemanha. Combinado com o sorriso juvenil e a natureza otimista de Gagarin, o vencedor tornou-se evidente. É o dia D, 10 minutos antes das 7 da manhã. Yuri Gagarin e o seu suplente, German Titov, entram no autocarro com os seus fatos espaciais, dirigindo-se à plataforma de lançamento. O foguete Vostok, que significa de leste, já está pronto. Quando os dois cosmonautas chegam, Gagarin separa-se do seu colega e segue sozinho até à cápsula, localizada a 38 metros de altura, acompanhado com a equipa de apoio no elevador. Durante a subida, diz-se que sente um breve momento de pânico. Poucos instantes depois, senta-se dentro da cápsula esférica, de apenas 2,5 metros de diâmetro. No início, os técnicos tiveram problemas para fechar a escotilha, pois ela não se fechava corretamente. Lá dentro, Gagarin assobiava tranquilamente e conversava por rádio com o designer-chefe do foguete, Seryozhin Korolev. Depois de quase 2 horas de espera, às 9h07 da manhã, tudo estava pronto. Os motores rugiram a máxima potência. O voo durou uns 0,8 minutos. No minuto 57, o Vostok alcançou a sua altitude máxima de 327 km, cerca de 100 km a mais do que o previsto originalmente. Gagarin não tinha controle sobre a nave, tudo era gerido automaticamente. No entanto, a viagem tranquila transformou-se num drama durante a descida. O módulo de instrumentos não se separou da cápsula, como estava planeado. Ambas as secções permaneceram unidas por um cabo, o que fez com que a nave começasse a girar violentamente. Após 10 minutos, quando Gagarin começava a perder a consciência, o cabo queimou na atmosfera. A nave finalmente alinhou-se corretamente e a rotação parou. A uma altitude de 7 km, Gagarin foi ejetado da cápsula e desceu à terra de paraquedas. As complicações causaram uma alteração na trajetória de aterragem. Em vez de chegar à zona prevista, Gagarin aterrou 2.800 km. Mais longe, perto da aldeia de Smilovka, na região de Saratov. Os primeiros habitantes locais que o viram ficaram aterrorizados. Um homem estranho num traje espacial ao lado de uma esfera ainda mais estranha. Mas a expressão de Gagarin nas primeiras fotos após a aterragem dizia tudo. Exaustão, alívio e pura alegria. Aquele dia dividiu a vida de Yuri Gagarin em 2 partes. Num instante, o piloto militar desconhecido tornou-se a pessoa mais famosa do planeta. Foi-lhe proibido voar. Agora, era demasiado valioso e, a partir desse momento, só entrava em aviões como passageiro durante as suas visitas a países de todo o mundo. Gagarin tornou-se um símbolo do povo soviético, uma figura de exportação cuja missão era sorrir e contar a sua história. A sua primeira viagem ao estrangeiro foi a Praga, Checoslováquia. Com o tempo, no entanto, Yuri começou a cansar-se do seu novo papel. Sentia-se inquieto. Bebia em excesso e ganhou peso. No fundo, o que realmente desejava era voltar a voar e a regressar ao espaço. Finalmente, foi-lhe permitido voar novamente, mas o seu sonho de regressar ao espaço nunca se concretizou. A 27 de março de 1968, às 10h19 da manhã, Yuri Gagarin, juntamente com o seu instrutor, Vladimir Seryozhin, descolou no MiG-15 para um voo de treino. 22 minutos depois, a aeronave despenhou-se por razões ainda desconhecidas. Ambos os pilotos morreram no local. Os investigadores só conseguiram identificar Gagarin pelo seu relógio, restos dentários e fragmentos do seu fato de voo. O que realmente aconteceu continua a ser um mistério, com inúmeras teorias em circulação. Algumas sugerem perda de orientação, uma avaria no altímetro ou turbulências causadas por outra aeronave. Ao longo dos anos, surgiram também diversas teorias da conspiração sobre a sua morte. O funeral de Yuri Gagarin teve lugar a 30 de março de 1968, com a presença de cerca de 40 mil pessoas.
O cosmonauta número 1 foi enterrado no local de honra junto ao muro do Kremlin, em Moscou. Entre as figuras mais proeminentes da União Soviética. Tinha apenas 34 anos. A sua morte foi lamentada não só na sua pátria, mas, sem exagero, em todo o mundo.